Estamos de volta! Nossa jornada começa hoje e vai até o dia 24 de setembro. E em cada um desses dias nós vamos ter trilhas de conhecimento com grandes speakers nacionais e internacionais, trazendo o que existe de mais atual em educação, inovação, gestão, sempre por meio de trilhas. E hoje é para inspirar, viu, gente? Vamos dar um reload. Estão prontos? A gente fez uma programação bem especial hoje para mostrar que aquela história de que a educação transforma vidas é super verdadeira. E quando vocês conhecerem a história desses 3 fundadores do Bernoulli, vocês vão ver que eu tenho razão. Bom, o Rodrigo continua aqui com a gente e para completar a cena eu convido o Rômulo Domingos, sim, eles são irmãos. Ele é co-presidente e fundador do Bernoulli Educação. O Paulo Ribeiro, também fundador e co-presidente do Bernoulli. E para mediar esse papo, está aqui o Tiago Bossi, que é diretor executivo do Bernoulli Sistema de Ensino. Agora, eu quero começar esse papo com o Tiago, que já trabalha há 13 anos, né? Verdade. Tem muita história boa para contar, ouvi dizer. Faz sentido? Como é que é a história da sua entrevista? Boa noite, Letícia. Boa noite. É verdade. Né? Eu estava num processo de transição de carreira e entrei num processo no Bernoulli, não conhecia a empresa ainda, e nas primeiras etapas eu tive uma conversa com o Rodrigo. E nessa conversa com ele me contando tudo aquilo que ele já tinha construído junto com o Paulo e com o Rômulo nessa trajetória, e principalmente aquilo que ele imaginava que poderia vir. E ao final da entrevista eu saí com o seguinte sentimento: ou ele era completamente doido, ou aquilo seria uma oportunidade maravilhosa. E fui para casa pensando um pouco nisso. Poxa, né? Vou ou não vou? Estava super novo, super jovem, decidi apostar, né? E sem dúvida nenhuma foi uma aposta maravilhosa de ótimos frutos. 13 anos depois, sua conclusão é de que a loucura aqui é do bem, muito do bem, né? Exatamente. Então, vamos ouvir mais agora dessas maluquices maravilhosas, porque é da mente de gente assim, inovadora, que saem as melhores histórias, né? Vou deixar com vocês, tá bom? Boa noite a todos que nos assistem. Boa noite, Paulo. Boa noite, Rômulo. Boa noite, Rodrigo. Boa noite. Boa noite, Thiago. Acho que vai ser uma noite de muita troca bacana aqui. E, assim, a história do Bernoulli, ela está muito relacionada na história de vocês 3, né? A gente sabe que o Bernoulli é fruto dessa paixão de vocês por aprender e por ensinar. Sabemos também que essa paixão nasce de 3 histórias de vida muito interessantes. E antes de mais nada, então, vamos falar um pouco da história da infância e da adolescência de cada um. Como isso definiu a trajetória de vocês na educação. Certamente temos ótimas histórias para poder trocar aqui. Rodrigo, que tal você começar essa trajetória conosco? Oi, Thiago. Bom, acho que você veio para a gente pelo que ficou procurando o que você não estava vendo ali com a gente, né? Eu acho que você imaginou que podia ser e comprou essa ideia e ajudou a construir isso daí. Então, foi muito bom para a gente, né? Essa coisa de acreditar é muito legal. As minhas primeiras memórias começam quando eu tinha uns 4 anos. E a minha mãe, a gente morava num barracão simples, um barracão de frente para o outro, alugávamos, e um barracão com fossa, com cisterna, e por uma boa parte do tempo até sem luz, porque a nossa luz tinha sido cortada. Mas a minha mãe sempre ali promovendo alguma brincadeira, algum ensinamento, né? As primeiras relações que eu tive com a aprendizagem, além da aprendizagem menos formal, foi a minha mãe pegando umas tampinhas de personagem de Walt Disney, e me ensinando a contar os números. E aí, depois que ela terminou de 0 a 10, ela falou, nossa, acho que dá para ensinar de 2 dígitos. Ela foi me ensinar de 2 dígitos. Ela falou, nossa, já deu 2 dígitos. Ela foi para 3 dígitos. E aí, quando ela assustou, a gente estava em 4 dígitos. E ela assustou que poxa, já aprendeu os 4 dígitos. E aí eu saía, às vezes, pela rua, no ônibus, falando os 4 dígitos, ali, 9.782. O pessoal olhava como se fosse um ETzinho, né? 4 anos. E essa memória ficou na minha vida desde então. Com 4 anos eu já tenho essas lembranças da minha mãe virando as tampinhas e eu aprendendo ali. Sempre como uma coisa muito gostosa a aprendizagem. Uma pobreza grande, uma necessidade, uma carência enorme, mas alegria associada com os momentos de aprendizagem. Então, isso já remonta dessa época aí. Depois, numa sequência um pouco de alguns anos, o meu pai foi tentar a vida no Espírito Santo. Eu nasci em Belo Horizonte
Nessa época das tampinhas eu estava em Coronel Fabriciano. Depois o meu pai resolveu ir para o Espírito Santo, a gente morou em Vila Velha, lá tinha muita feira livre. E aí a gente começou a nossa experiência de trabalho, muito novos ainda, né? A gente chegando ali por perto dos 10 anos, um pouco menos de 10 anos. E aí a gente começou a ser exposto ao mundo do trabalho, e aí a gente começou a trabalhar inicialmente na venda de verduras, né, Romer? Exatamente, Rodrigo. E minha história do Rodrigo, né? Claro, desde que eu nasci eu o conheço. E, curiosamente, nós nascemos no mesmo hospital, com o mesmo médico, tivemos os mesmos professores, estudamos nas mesmas escolas, inclusive na faculdade, né? E essa história que o Rodrigo está aí agora contando, nós chegávamos, né? Nós havíamos chegado no Espírito Santo e nós vendíamos verduras, tomates, batatas, cebolas, etc., né? E eu ficava naquela balança, gente, aquela balança de 2 pratos, né? Do equilíbrio ali, né? E eu ficava pesando. Eu tinha 8, o Rodrigo tinha 9 anos, mais ou menos, 9 e pouquinho. E eu pesava, embalava a mercadoria e passava para o Rodrigo, que ficava com o dinheiro na mão, naquele tumulto, aquela feira livre. Feira livre é caos, né, gente? É caos. E o Rodrigo com o dinheiro na mão ali, cobrando, né? Desde essa época o Rodrigo já cuida do dinheiro, então. Exatamente, tá vendo? Eu fico encarando o cliente e o Rodrigo só guardando o dinheiro. Olha a injustiça. E o Rodrigo ficava ali cobrando, tinha que prestar muita atenção e tal. Só que o curioso é que nós vendíamos bastante, uma vez que as clientes gostavam de ver a gente trabalhando. Então, pesa aí, menino, põe um tomate a mais, deu quanto? Deu 2 quilos, 2,100, 2,250 gramas. E quanto que dá isso? Aí tinha que multiplicar, dá tanto. E eu me lembro, olha, então tá bom, é isso que a senhora deseja, mais alguma coisa? E já querendo passar para o Rodrigo cobrar, finalizar a venda, porque eu queria atender mais gente, né? E muito curioso isso. E também o conhecimento associado, que o Rodrigo começou, né? Também o conhecimento associado. Olha a matemática aí associada, e não somente a matemática, Tiago. Olha aí, né, as linguagens, né, a língua portuguesa, o trato, a compreensão, o entendimento, o relacionamento, a questão emocional, que às vezes é tão difícil para a criança, né? E nós progredimos, não sei, Rodrigo, se eu posso falar progredimos, nós mudamos de atividade, porque nosso pai foi alugar a banca, o tabuleiro. Então, literalmente, o trabalho ficou mais pesado, porque nós, então, carregávamos os tabuleiros. Aí tinha que carregar caminhão, nós acordávamos às 3 horas da madrugada, para chegar numa rua de feira às 4 horas da madrugada, 4 horas da manhã, né? Porque aqueles primeiros feirantes que chegassem lá, e existe uma colônia de alemães perto de Vitória, Vila Velha, que eles têm o costume de chegar muito cedo, a gente tinha que chegar antes dos caras, para alugar a banca. Então, assim, realmente muito pesado. Agora, disso eu tiro o trabalho conjunto, coletivo, a gente não tinha força para carregar sozinho, então nós dividíamos. E nós não tínhamos força para puxar a corda, para amarrar o caminhão. Então nós dávamos aquele nó, que a gente chamava de nó paulista, dava o nó, fazia a orelhinha, puxava, e fazia a orelhinha de novo, o nó do nó, sistema de alavanca, né? E ia de roldanas, né? Ia criando as roldanas ali e amarrava o caminhão, responsabilidade nossa. Então, olha que bacana, com conhecimento dentro também, com a questão da divisão, com a questão de precisar um do outro. Essa é a nossa história, sempre um perto do outro. E aí, nós colhemos alguns frutos positivos na escola, porque nós adorávamos. O Rodrigo começou dizendo que a nossa mãe sempre nos incentivou muito. E eu me lembro que uma vez eu estava em casa e chegou o Rodrigo com a turma dele. Caramba, chegaram uns 10 meninos, uma festa danada, porque houve um concurso de redação da Grande Vitória, e o Rodrigo havia feito uma redação, sei lá, 1 mês atrás, 2 meses atrás, e tirou o primeiro lugar, tendo ele 10 anos, estando ele na 4ª série, que hoje falamos 5º ano. Né, 9 anos na 3ª série, na verdade. 3ª série, Rodrigo? Concorrendo com os de 4ª série, né? Que hoje, na verdade, 5º ano. 9 e 10 anos. Eu tinha 9 concorrendo os de 9 e os de 10 anos, vamos falar assim. Da Grande Vitória, não era só da escola. Da Grande Vitória. Então, que bacana, quer dizer, é o valor do estudo, é a dedicação e a emoção, o Rodrigo disse isso também, né? E a emoção e a felicidade em aprender. O finalzinho dessa história no Espírito Santo, eu trago aqui mais um ponto para vocês, que foi um concurso que teve no bairro de Prefeitinho. Aí sim, aí era discurso, tinha que chegar no palco,
num parque que tinha, aí tinha um circo montado, quase uma quermesse, pessoal. E o Rodrigo representava a nossa escola, e havia várias escolas no bairro, umas 4, havia os candidatos, e aí o Rodrigo, representando a nossa escola, teve que fazer o discurso, e o prefeito foi, acho que era o Vasco Alves na época, Acho que sim. o prefeito foi cumprimentar, tal, o Rodrigo ganhou lá o prefeitinho do bairro, teoricamente, para representar o nosso bairro e passar as demandas da população para o prefeito. #SQN, só que não, nós sabemos que era só uma brincadeira, né, Rodrigo? Eu lembro que a competição foi, eu estava na 3ª série e a nossa escola ia até a 4ª série, a competição foi com a escola de ginásio, e o concorrente meu era muito maior que eu, era a 7ª série, só que eu tinha decorado e ele não tinha decorado. Então era o Davi contra o Golias, né? Foi uma disputa. Tá vendo? Decorar é bom também, às vezes tem que decorar. Eu falei, e se ele não decorasse? Eu falei, eu vou decorar. Mas aí o que aconteceu é que o meu mandato durou 1 ano, depois no outro ano surgiu um candidato interessante na minha escola, que ganhou nas disputas internas da escola, e depois virou o prefeitinho, né? O Rômio ganhou de mim, foi meu sucessor, na verdade. Como que é? Teve prévias, né? Teve prévias dentro da escola. Bacana, umas brincadeiras bacanas. E não foi nepotismo não, porque foi eleito. Foi eleito. Ele foi eleito dentro da escola, aí ele foi o candidato da escola, e ele ganhou o 2º mandato lá. Fantástico. Não era por indicação, apadrinhamento, não era isso, não. Já pensaram mal da gente. E era uma época boa, né? Que a gente gostava tudo da escola primária, né? Ganhava quichute, ganhava conga, comia merenda, tudo na escola nos apetecia, né? Depois meu pai resolveu mudar do Espírito Santo, resolveu voltar para Belo Horizonte, para Betim, na verdade, porque uma tia nossa nos deu um terreno na época, num bairro perto da Fiat, né, um bairro que tinha pouca infraestrutura na época, nem as ruas principais eram asfaltadas, e a gente ganhou um terreno, ainda bem que minha tia nos ajudou, né, mas aí o fato é que o terreno era lá no final do bairro e perto de um buraco muito grande, de uma comunidade mais simples, e a gente conseguiu construir o barracão, mas não conseguiu pôr luz, porque faltou dinheiro para poder colocar a luz. Foi mesmo. Acabou o dinheiro, né, e meu pai que construiu o barracão com as próprias mãos dele. E uma coisa a gente fez desde o início, né? O Rômio ficou muito na cabeça da minha mãe, falou, mãe, nós temos que estudar na escola, já que é pública, ok, mas vamos estudar lá no centro de Betim, porque a escola de centro normalmente é melhor. A gente nem conhecia Betim, mas a escola de centro normalmente é melhor. E aí minha mãe insistiu muito com meu pai, e a gente foi estudar na escola Conselheiro Afonso Pena, no centro de Betim, e ficamos lá por um tempo, até terminar o ensino fundamental. E foi muito bom para nós, que realmente a escola tinha uma estrutura melhor. E acabou que nessa época logo depois, nós começamos a dar muitas aulas particulares para os amigos, porque em função do que a gente sabia na escola, os amigos pediam para ajudar. Depois esse ajudar ficou mais formal, virou aula. E a gente começou a dar muita aula particular. E aí eu e o Rômio, né, independentemente, dando aulas particulares, e a gente começou a estudar muito, porque para dar aula particular você começava a estudar muito. E a vida começou a girar em torno disso. E aí a luz que não tinha começou a aparecer, porque com o dinheiro da aula particular a gente pôs luz dentro de casa, a alimentação começou a melhorar, era um barracão de 40 metros quadrados, mas começou a ficar melhorzinho. Com luz ficou fácil. Com luz ficou fácil. E a gente, por um bom tempo, estudou a luz de velas, porque dando aula particular eu tinha que estudar muito, ele também, e à noite não tinha luz. A gente pegava a vela, colocava, não tinha uma mesa, tinha um tabuleiro que eu botava assim a vela virada, no tabuleiro virado com a vela, e estudava até meia-noite, até a hora que fosse preciso, para ensinar as coisas que a gente ia aprender. E muitas vezes de séries acima que a gente estava estudando, de matemática, de física, de química inorgânica, estequiometria, coisa que a gente nem tinha visto, logaritmo. A gente pegava o livro, estudava e ia dar aula, às vezes para séries acima da série que a gente estava. E só que aí tinha uma perda de eficiência enorme, né, que a gente estava tendo, porque a gente andava muito tempo no sol, porque a gente morava na periferia e nossos alunos estavam na região mais nobre da cidade. E a gente ia, o tempo de deslocamento é o tempo não remunerado, a gente estava se deslocando, né, e pegava sol, pegava chuva, tinha despesa com ônibus. E aí o Rômio, desde novo, tinha uma visão empreendedora, né, e ele já virou e falou assim, nós não podemos morar mais aqui, nós temos que morar no centro. Eu falei, como assim? A nossa casa é aqui. E o Rômio era menor auxiliar do Banco do Brasil nessa época, já dava aulas particulares também, muitas, e falou assim, olha, se a gente ia alugar uma casa no centro, com o que a gente vai ganhar das aulas, a gente tinha demanda reprimida, eu não sabia nem esse nome, e aí o que a gente vai ganhar com as aulas, a gente paga esse aluguel,
ainda sobra um dinheiro, a gente para de andar na chuva, no sol. E assim o Romeu fez, ele negociou com o proprietário, nós nos movemos, o meu pai assinou o contrato porque era maior de idade, mas, na verdade, o Romeu tinha o lerite do Banco do Brasil, que é renda formal, o cara gostou do Romeu, e o Romeu, com 14 anos de idade, mais ou menos, já alugou a primeira residência dele aí, nos levando para lá. 14 anos. 14 anos de idade. Assim, a gente saiu. Ele alugou sem ver meu pai. Sem ver meu pai. E Porque foi uma desempregado também. E, cara, e como isso melhorou a nossa vida? Como isso melhorou? Você morar numa estrutura melhor, você não mais ficar caminhando, a produtividade, aí todo dia batia palma alguém lá porque no bairro ninguém ia, mas no centro todo dia alguém batia palma. Aqui que mora o Rodrigo, mora o Romeu, eu tenho um terceiro irmão nosso, mora o Rony, vamos, né, para dar aula de geografia, matemática, física, virou uma central de aulas particulares e por causa da visão empreendedora do Romeu, aí a gente teve uma alavancagem nos nossos negócios familiares aí, né, Romeu? Foi bem isso mesmo. E aí nós sonhamos mais, né? Porque daqui a pouco nessa história aí nossa aí justamente a gente vai conhecer o Paulo, porque lá no centro, como o Rodrigo disse, com essa vida melhor, a gente fez o cálculo, né, Rodrigo, do custo de oportunidade, porque dentro do ônibus a gente perdia oportunidade, né? Fizemos a conta lá sem saber o nome, né, Rodrigo? E resolvemos, sonhamos mais, desejamos mais, queremos dar no ITA. Por quê? Primeiro, porque toda a questão que a gente fazia, olhava no final do livro o gabarito e estava errado, Tiago, era do ITA. A gente só errava a questão do ITA. Então, já deu aquele comichão, já deu aquela insatisfação, caramba, o que é ITA, o que é ITA? Rodrigo perguntou para os professores explicaram, né? Eu também saí perguntando o que é ITA, algumas pessoas conheciam. Falaram que era o vestibular mais difícil da face da Terra. Aí que a gente queria mesmo. Que a gente fica agora deu vontade. É do ser humano, né? É do ser humano. E teve um professor do Rodrigo, muito curioso isso, que dentro de sala de aula, eu me lembro, Rodrigo, não sei se você lembra dessa história, que o professor virou para você, nosso professor, né? Dava aula para você e para mim, que estava uma série abaixo. Perguntou para o Rodrigo, é verdade que você vai tentar o ITA lá em São Paulo? O Rodrigo falou assim, sim. Nem vou falar aqui o nome do professor, não vem ao caso também, foi um azar. Como que é? Infeliz, situação infeliz. O professor virou para o Rodrigo e falou assim, Rodrigo, você é muito capaz, você é muito inteligente, você é muito esforçado, mas o ITA é outro nível. Não perca seu tempo. Eu sou de São Paulo, eu já fiz cursinho para o ITA quando eu era jovem, então esquece isso, Rodrigo, estou tentando te poupar. A turma ficou empolvorosa, a turma ficou mordida, revoltada, E Rodrigo, com proatividade novamente, porque não havia internet, pegou um papel e escreveu para o ITA. Prezados senhores, me chamo Rodrigo Fernandes Domingos, moro no município de Betim, gostaria muito de receber informação e Escreveu a carta. Nossos alunos hoje sabem o que é a carta, né? Assim, sabem escrever, mas acham assim, coisa que ninguém manda mais. E o Rodrigo fez isso, eu também achei super curioso essa atitude do Rodrigo. Fato é que a carta foi respondida, o ITA enviou 3 provas sem resolver, mas pelo menos já era alguma coisa. Então a gente ficou assim, radiante, né? E bora resolver, batemos muito mais cabeça, e o final dessa fase aí é super feliz. Rodrigo passou direto, passou da primeira tentativa. Era o ano que o Collor estava como presidente. Eu, no Banco do Brasil, não poderia progredir, porque ele caçou Marajá, eu acho que todo mundo lembra disso. Então eu não poderia progredir, porque eu não era concursado, eu era Marajá. E devido ao corte de verbas, o ITA havia diminuído as vagas de 120 por ano para 73, justamente na época do Rodrigo. Então, naquela hora, Tiago, eu pensava assim, esse presidente tem um voodoo da nossa família em casa, eu tenho certeza. Ele fica com a agulhinha pegando a gente. Mas não pegou, não pegou, porque o Rodrigo passou. Então, depois eu passei, depois o meu irmão mais novo, né, o terceiro irmão nosso lá, passou também. Então, essa é a nossa história. Eram os Betins, né? Porque no ITA todo mundo tem apelido, então é o Betim 1, Betim 2 e o Betim 3. E o Betim 3, E aí nós nos encontramos no ITA, quando a gente vai encontrar um baiano lá muito esperto. Então, Paulo, né, assim, essa história muito bacana, né, do Rodrigo e do Romeu, né, e é bacana esse bate-bola, mas enquanto isso você estava lá em Salvador, não é isso? Pegando praia. Pegando Exatamente. praia. Você era mais moreninho, possivelmente, do que está hoje. Né? Mas como é que foi esse começo seu? Né? Como é que você construiu essa trajetória até chegar no ITA também? Porque a gente vai para uma outra etapa agora mesmo. Então, Tiago, boa noite. Boa noite, pessoal. Enquanto isso, né, lá na Bahia, lá em Salvador, estava eu, em paralelo lá na infância,
E eu sou filho de uma mãe professora, meu pai era engenheiro agrimensor, e os dois tiveram muitas dificuldades na vida e valorizavam bastante a educação, como esse motor assim de transformar a vida mesmo. Então, incentivavam bastante que eu estudasse, né? Podia faltar qualquer coisa lá em casa, menos educação e livro, né? Livro para estudar, colocar na escola, isso não faltava de jeito nenhum. As minhas primeiras lembranças que eu tenho de infância também são por volta de 4, 5 anos de idade, né? Eu morava num bairro lá de Salvador que chama Itapuã, daquela música Famoso. Tarde em Itapuã, de Toquinho e Vinícius de Moraes, né? E eu lembro que eu ficava lá, e foi onde brincava na rua, assim, né? E infância normal, assim, de menino no bairro. E eu ficava com minha mãe, enquanto ela ficava trabalhando, corrigindo prova, preparando aula, fazendo as atividades escolares, eu ficava lá do lado dela e rabiscando papel, tal. Ela me ensinava algumas coisas, aquele negócio de colorir, cobrir e tal. E aí eu fui aprendendo e minha mãe conta, né, que aí por volta de 5 anos de idade eu já sabia ler e escrever, daquele jeito lá. Eu estudava numa escola que era em frente, bem em frente à casa que a gente morava mesmo, e aí nessa escola eu estava com 5 anos na alfabetização, chamava alfabetização, hoje é o primeiro ano, eu entrei no primeiro ano com 5 anos e eu já estava alfabetizado. Então, não sei, talvez eu achasse mais interessante, mas eu saía da sala do primeiro ano e ia para a sala do segundo ano assistir aula, e ainda ficava respondendo a professora. Tudo que ela perguntava eu respondia lá, acho que eu queria aparecer mesmo. O professor devia olhar na lista de chamada e não te achava, né? Queria aparecer. Era uma escolinha pequena, né? Essas de bairro e tal, mas eu gostava bastante. E aí o que aconteceu? A diretora e a professora falaram com meus pais que eu estava muito adiantado para a minha série lá, para a minha classe, e fizeram a proposta de adiantar um ano, né? Para eu passar para o segundo ano, que era a antiga primeira série. Meu pai ficou todo orgulhoso, né? O filho inteligente e tal. E fizeram isso, aí eu segui adiantado, né? Entrei com 5 anos para 6 no segundo ano e segui adiantado a vida inteira. Eu lembro que assim, a minha infância praticamente e adolescência, ela foi muito assim, estudar, não é? Porque meu pai falava, não, você tem só que estudar na vida. Então, só vai estudar, não precisa fazer mais nada. E tinha os horários, os dias que deixava ir jogar bola, por exemplo, que eu gostava bastante. Então, tinha os dias, os horários, né, final de semana, que eu gostava de brincar ou na rua, ou no campinho lá e tal. Então, a adolescência, a infância, a adolescência foi muito, muito nisso. Eu lembro que, naquela época, a quantidade de horas, né, de dias letivos era menor do que hoje, e a gente... Quem era aprovado sem recuperação, tal, tinha 3 meses de férias. Eu lembro que aí meu pai dava assim, falava, não, 1 mês e meio de férias está bom demais, né? E já brincou, já curtiu demais. Aí comprava os livros todos do ano seguinte, isso quando eu estava na quarta, quinta, sexta, sétima série, comprava os livros e eu pegava e estudava os 3 primeiros capítulos de cada livro antes das aulas começarem. Já chegava, né, tirando 10 em tudo. E aí, quando eu terminei o 9º ano, que é a 8ª série, meus pais procuraram uma escola maior, né, que desse uma preparação melhor, assim, pensando para os vestibulares do que as escolas de bairro que eu estudava. Que eu morava, assim como o Romeu Rodrigo, bem afastado do centro assim, da cidade, né, bem longe das principais escolas, vamos dizer, as maiores escolas. E eles procuraram uma escola boa e uma escola que já tinha um know-how de preparar para vestibulares, e era uma escola que estava começando lá em Salvador com o ensino médio apenas. Então, eu me mudei com 13 anos para fazer o ensino médio nessa escola. Eu era o menor mais novo da escola inteira, né? E aí eu cheguei lá e já me destaquei tirando notas excelentes em todas as disciplinas, e aí eu acho que a partir desse momento, essa minha história aí do ensino médio coincide
tem uma boa semelhança com o que o Rodrigo e o Romeu contaram. Porque como eu comecei a me destacar lá nas notas, nas provas, na escola, eu comecei a ensinar, a ser procurado por alguns colegas para dar aulas, ensinar para as provas, estudar junto, né? E eu ia muito, diferentemente deles, eu ia muito na casa deles. Talvez não diferente também, né? Vocês também iam para a casa do... No começo, sim, no começo, E eu ia muito para a casa deles, assim, dar aulas. Tinham uns melhores amigos, inclusive, que eu dormia na casa dele, às vezes 2, 3, 4 dias seguidos. Dormia e ficava estudando lá com eles, lá para, às vezes, semana de provas, dando aula também de todas as disciplinas. E aí, como eles gostavam, e eu gostava também bastante de ensinar, acabou que outros alunos, outros colegas, né? Outros colegas pediam também para eu ir dar aula particular, banca, como chama lá em Salvador e tal, e eu ia nas casas deles, né? E aí foi aumentando, assim, eu gostava, tinha que... às vezes eu cheguei a dar aula também para alunos da escola de séries acima da minha e alguns do meu bairro também que eu morava, né? Então, essa aí foi a trajetória do ensino médio, né? Dos 13 aos 16 anos ali. Quando chegou na metade do terceiro ano, da terceira série do ensino médio, eu ainda não tinha decidido o que eu queria fazer. Eu conversava desde o final do fundamental, primeira, segunda série, com meus pais, que profissão seguir, não é? Quando criança eu falava que ia ser professor, igual minha mãe. E minha mãe, quando eu fui crescendo, minha mãe tinha a opinião de que gostaria que eu fizesse medicina, minha mãe é muito religiosa, e ela falava que era uma profissão louvável, né? Você ajudar as pessoas, salvar vidas e tal, bonita profissão. Meu pai já era mais pragmático, assim, ele falava, não, melhor ser muito inteligente, vai fazer direito e prestar concurso para juiz. Pronto, está com a vida resolvida e tal. E eu gostava muito de matemática e física, matemática, física e química, era o que eu dava mais aulas particulares, né? Pensava, tinha a ideia de fazer engenharia. Naquela época eu falava, não, engenharia não ganha dinheiro, engenharia não é bom, engenharia no Brasil não, né? Porque a gente sabe como que é os altos e baixos, né? Da engenharia. Então, ficava nessa dúvida. E no meio do ano da terceira série, um amigo que a gente estudava junto, assim, conversava sobre isso, me falou sobre o vestibular do ITA. Um bom aluno também queria prestar esse vestibular. Ele falou, olha, tem esse vestibular aqui de engenharia, fica em São Paulo, é o melhor curso de engenharia do Brasil, aeronáutica e tal, e eu fiquei impressionado, nunca tinha ouvido falar, até a metade da terceira série do ensino médio, quase na hora de fazer a inscrição. E do mesmo jeito que o Rodrigo e o Romeu falaram, assim, pelo desafio, né, é esse que eu vou fazer aqui, eu quero fazer engenharia aqui, se é o mais difícil e tal, é o melhor do Brasil. E aí fiquei com aquela vontade, fiz a inscrição, não é, para o vestibular, sem conhecer muito. Aí tem uma outra coincidência, aquele negócio de você ficar procurando questão do ITA no final do livro, eu acho que naquela época era muito comum, porque você não tinha internet, não tinha acesso a provas e nada. E esse amigo meu, acho que ele conhecia, tinha um tio em São Paulo, em São José dos Campos, algum parente, que conseguiu para a gente algumas provas do ITA, igualzinho, e mandou pelo correio, né? Era a única maneira também, mandou pelo correio as provas sem gabarito, não adiantava muito não, mas era o que tinha para conhecer um pouco mais. E aí eu fiz o vestibular para engenharia no ITA, e em Salvador eu falei, não quero fazer engenharia aqui, vou prestar medicina. E depois eu vejo o que eu resolvo, se eu não passar no ITA, porque na verdade eu não acreditava que eu fosse passar pelo que falavam, né? Então, eu fiz engenharia para o ITA e medicina na Federal da Bahia e fui aprovado com 16 anos nos dois. E aí veio a dúvida. Na verdade, não foi muita dúvida, não. Você já tinha escolhido, pelo jeito, né? Eu já tinha escolhido. Foi só pensar dúvida da mais alguns manhã, minutos. Né? Manhã queria medicina. Não demorou muito para tomar a decisão, não. Porque, inclusive, quando saiu o resultado do vestibular de medicina, eu já estava no ITA fazendo o CPOR lá na aeronáutica, e aí eu resolvi continuar lá, era lá que eu queria mesmo, né?
Então, essa foi a história até eu chegar no ITA e conhecer o Rômulo e o Rodrigo. Chegamos no ITA, então. Todo mundo aqui chegou no ITA. São E aí, juntos. todo mundo, né? E aí, Rodrigo, né? Poxa, na hora que você chega lá, ouvindo a história de vida de vocês três, a vida mudou muito, né? A vida mudou bastante. E que experiências você poderia contar para a gente que contribuíram para o caminho da educação que vocês escolheram, olhando ali, né, esse momento do ITA? O que você poderia compartilhar com todos nós aqui que estamos ouvindo? Eu acho que o bacana do ITA, assim, tirar daquele primeiro momento de falar, poxa, eu consegui entrar num lugar que está no imaginário como espetacular, é você conhecer um lugar que realmente é de excelência de ensino, e o que se ensina, o que é permeado lá dentro é algo espetacular, e os alunos, eles são muito inteligentes, são muito esforçados, dedicados, né? Vê o caso do Paulo, com 16 anos, passar em duas coisas totalmente opostas, estudou pouco, mas sempre gostou de estudar. Então, ele estudou pouco direcionadamente, mas acabou que ele foi a consequência do que ele foi como aluno ao longo da vida, né? E lá, eu sempre procurei fazer alguma coisa da minha vida, além daquela atividade da escola propriamente, eu precisava, inclusive, me sustentar, né? Então, rapidamente surgiu um grupo de uns 10 alunos que resolveram montar um cursinho do Centro Acadêmico Santos Dumont, que é o Centro Acadêmico do ITA. E eu estava nesse grupo dos 10 alunos, lá tem, assim, a maioria do pessoal lá gosta muito de matemática e física. Só que apareceu o aluno, professor de tudo. Falava, gente, nós temos que ter um de história. Um levantava a mão e falava, eu dou história. Eu dou geografia, eu dou literatura. Tudo sem imaginar aparecia, porque era o hobby do cara. O cara gostava muito de física, mas ele adorava literatura. E aí ele dava literatura. E eu fiquei na matemática mesmo, né? Sem muito risco. E fiquei na administração. Eu e um amigo administramos, e os outros 8 eram professores. A gente teve que apresentar a proposta para a reitoria, a gente teve que arrumar dinheiro para fazer todas as atividades iniciais, teve marketing, teve que ir para a rádio, teve que fazer spot, teve que fazer de um tudo, teve que contratar funcionários, né? Tinha que fazer grade de professor, tinha que fazer tudo. Eu até era mais pedagógico, né? Ajudei nesse kick-off inicial, depois um amigo ficou no financeiro administrativo e eu fiquei muito no pedagógico. E foi uma experiência incrível por um ano. No final do ano, a gente teve 2 alunos aprovados no ITA. Então, eu já tinha dois calouros lá que tinham sido meus alunos, e eu senti que tem um grande valor nisso daí. E foi uma baita de uma experiência, né? E aí, no outro ano, eu falei, poxa, acho que eu vou dar aula num cursinho da cidade. Então, porque eu já tinha dado muita aula particular, mas dar aula em sala é diferente. E esse cursinho, além da experiência toda de empreendedorismo, tinha experiência também da sala de aula, né? Na primeira aula que eu dei, eu devo ter escrito em todas as direções, menos na horizontal. E depois você vai aprendendo que a horizontal é o lugar onde a gente escreve e tal, né? E aí consegui a aula no outro ano no cursinho da cidade. E na sequência também o Rômulo e o Paulo também, nas suas histórias aí, viraram professores de cursinho. E a gente vê um mosaico, né, que vai se completando ali, né? Gosta de estudar, o olho brilha com desafio. Depois você vai para um ambiente de altíssima performance, conhece muita gente que tem essa veia, cada um com a sua personalidade, mas todos com essa veia do conhecimento. E aí envereda por empreendedorismo, pela coisa de ser professor particular. Então, você vê um caminho ali conduzindo. A gente não tinha essa noção, né? Eu até tentei sair desse caminho depois, mas é um caminho que foi forjando o que a gente acabou sendo atualmente aí, né? A história de vocês é muito gostosa de se ouvir, né? Acho que está todo mundo gostando muito desse bate-papo nessa noite de hoje, né? E a gente percebe muitos pontos convergentes, né? No que o Paulo já trouxe, né? Que o Rômulo e o Rodrigo trouxeram. A vontade de estudar, né? O empreendedorismo, né? As aulas particulares, os desafios, né? Pelos quais vocês passaram. E, de repente, né? Sem se conhecer, pelo menos vocês dois sem conhecerem o Paulo, fizeram a escolha, a mesma escolha de faculdade, e foram para o ITA. E aí, Paulo, eu queria te perguntar, como é que foi a aproximação primeiro com o Rômulo, né, que vocês foram colegas, depois com o Rodrigo, como é que veio a ideia de criar o Bernoulli? O que você poderia contar para a gente desses... Quer dizer, está tudo meio nessa trajetória, né? Mas falando desse comecinho do Bernoulli. Sim. Então, Tiago, eu entrei no ITA no mesmo ano que o Rômulo, né? Nós éramos da mesma turma. E como o Rodrigo falou, o ITA era um mundo assim totalmente diferente. Um mês que você estava lá, na época, o primeiro mês,
que você tem o CPUR, parece que passou um ano, tanto de coisa que você aprende, tanta gente que você conhece, tantas histórias que você tem lá com a turma inteira, porque o convívio ele é muito forte. Então, você mora junto com todos os 120, 130 que entram no ITA, chega um mês antes das aulas começarem para as outras séries. Então, eu entrei no mesmo ano do Rômio, a gente sempre foi muito próximo. A gente era da mesma turma, estava sempre junto lá no CPOR, na aula, no alojamento. Chegamos a morar até junto, a partir do segundo ano, nós moramos no mesmo apartamento lá no alojamento. E eu lembro que eu era 3 anos mais novo que o Rômio, e ele gostava de fazer discursos, né, dar lições de vida, experiências dele. Eu ficava só escutando aquilo ali, aprendendo, né, eu era bem mais novo e analisando. Mas ele já tinha esse perfil. E a gente, assim, também jogava bola junto lá, tem do lado do alojamento tem as quadras, tudo. O Rodrigo eu conheci um pouco depois por ser irmão do Rômio. O Rodrigo era também famoso lá no ITA por ser bom de bola, lá, o craque no futebol. Então eu fiquei conhecendo, era o Betim, fiquei conhecendo logo depois e a gente teve esse convívio aí por vários anos no ITA, né? Agora, a história da criação, né, da escola, a gente teve experiências como professores de pré-vestibular durante a faculdade. O Rodrigo, o Rômio trabalharam lá em São José dos Campos, eu também. E quando eu já estava em Campinas, eu fui morar depois de São José dos Campos, depois do ITA, eu fui morar em Campinas e fui trabalhar como professor de pré-vestibulares lá em Campinas. Já tinha, na verdade, abandonado a ideia de ser engenheiro e estava trabalhando como professor de matemática, de física, em alguns pré-vestibulares lá, aquela rotina de professor, mais de 40 aulas por semana, né? Manhã, tarde, noite, diferentes lugares. E um certo dia o Rômio me ligou, né? A gente mantinha contato, ele já tinha ido me visitar lá em Campinas também, tudo. Ele estava morando em Belo Horizonte, trabalhando como tenente da aeronáutica. O Rodrigo trabalhava numa empresa multinacional lá em Natal, né, numa área separada, à parte da educação. E aí o Rômio me ligou um certo dia e falou: estou com a ideia aqui de a gente abrir um pré-vestibular. A gente tem experiência, gosta de dar aula, um pré-vestibular que a gente possa preparar os alunos, motivar os alunos, ensinar muito e fazer eles passarem nas federais, medicina, engenharia, ITA, Unicamp, FUVEST, em tudo. Então foi você, Rômio, o responsável por unir essa turma toda de novo, voltada a esse propósito da educação, correto? Exatamente, Tiago. E aí que surge o Bernoulli, né? Uma ideia que eu tive justamente pela experiência que aqui foi contada, do Rodrigo, do Paulo e minha, e de inúmeros estudantes nesse Brasil afora, né? Que é a falta, que é a vontade de aprender, que é querer aprender, mas as dificuldades, as mazelas, muito pela pobreza do nosso país, principalmente numa década de 80, né, como nós contamos aqui. Imagine Brasil, década de 80, né, gente? Os nossos alunos não imaginam tanto. E também por isso, pela escola não fomentar esse prazer, pela escola muitas vezes não dar espaço para esse aluno que deseja de fato aprender, e aprender é muito gostoso. Então, dessa falta, Tiago, eu sempre falo que as construções humanas, elas são alicerçadas na falta, sempre na falta. E dessa falta de nós três, que aqui foram expostas, surgiu a ideia. Falei primeiro para o Rodrigo, que estava, como o Paulo falou, empregado no mercado, já tinha formado há 2 anos. Liguei para o Paulo, falei com o Paulo: gente, vamos lá, a gente tem que montar uma escola. Mas vamos começar com como que é? É escola, mas fala diferente. Vamos começar com pré-vestibular, porque investir em pré-vestibular é mais fácil. E a gente não tinha muito dinheiro, né? Juntamos lá os nossos trocados lá, e cara e coragem, caímos em Belo Horizonte, e não conhecíamos o mercado de Belo Horizonte, e nunca havíamos estudado em Belo Horizonte, porque a gente morava em Betim. Não conhecia um professor de cursinho em Belo Horizonte, não conhecia nada, sabia nada. Mas jovem é uma coisa maravilhosa. Jovem faz loucura, então ainda bem que nós éramos jovens, né? Tinha coragem. Tinha coragem. Se tem uma coisa que jovem tem, porque ele não tem um monte de coisa, né? Então eu não tinha um monte de coisa.
mas tinha coragem. E foi justamente isso que a gente queria, montar essa escola, começando do pré-vestibular. E aí sim, Tiago, eu lhe afirmo, uma escola diferente, porque essa tinha que ser a escola que nós queríamos ter estudado. A escola que valoriza o aluno que faz o dever, a escola que está sempre aberta para o conhecimento, que é bonito aprender, e que o aluno não deseja faltar, não deseja fugir de prova. Prova, qual o problema? Tem prova, vamos fazer prova, claro, desde que seja coerente, óbvio. E esse foi o sonho, muito pragmático, muito de cabeça de engenheiro, porque já éramos engenheiros. Vamos colocar a nossa experiência no mercado e fazer melhor. E me lembro muito bem, foi de uma frase que a gente conversava, e aí no meio de uma conversa eu peguei e falei, gente, nós chega de reclamar, vamos fazer melhor, vamos montar uma escola. E desde o começo, então, Tiago, a ideia, a escola tinha propósito. Eu acho que, quando alguém pergunta rapidamente qual é o diferencial do Grupo Bernoulli, qual é o diferencial, eu falo propósito. Propósito desde o primeiro dia, a gente sabia onde queria chegar. A gente sabia que a gente queria atender ao aluno. E lá para 2005, mais ou menos, quer dizer, a escola começa em 2000, lá para 2005, mais ou menos, nós entendemos que não bastava ter um bom professor, ter bons professores, ter uma escola agradável, ter regras coerentes, ter ali todo aquele incentivo, aquela motivação, faltava algo. E aí eu chego em você. Faltava algo. A gente tinha tudo isso, já tinha construído em 5 anos, mas quando o aluno chegava em casa, o que ele tinha? Ele ia estudar por onde? Por livros tradicionais que tentavam ser falso paradigma. Porque a gente, na nossa época era assim, quanto mais completo, o melhor livro é o mais completo. Completamente errado. Se o melhor livro fosse o mais completo, a Barça está fazendo sucesso até hoje. Então, não é por aí. Então, aquilo estava errado. E o aluno, cada vez mais, quando a gente olha para a sociedade, perdendo a vontade de estudar, e o livro querendo estudar tudo, e o mundo mudou. Então, esse livro que carrega tudo, que traz tudo, é de uma época que não existia internet, que é até uma lei da economia. Né? O que não flui, o que se concentra, o que é escasso, vai ser caro. Mas não é hoje. Hoje a informação flui. A questão hoje é como é ensinado, qual é a forma de ensinar. Então é isso. Nós mergulhamos de cabeça no sistema de ensino. Nós entendemos que esse projeto era extremamente necessário para o grupo, para que nossos alunos não ficassem acorrentados com aquela âncora ali, que era o conhecimento travado. O conhecimento, eu costumo falar, gente, o conhecimento por si só, a matemática pela matemática, vamos estudar a língua portuguesa pelo português. Quantos aqui e no Brasil todo não gastou tempos e tempos para diferenciar complemento nominal de adjunta adnominal? E as provas do ensino fundamental 2 sempre pegava quem não sabia diferenciar a adjunta adnominal de... Ninguém nunca mais usou isso, a menos que faça alguns concursos públicos. Tudo bem, amor à pátria, complemento nominal, casa de pedra, adjunta adnominal, eu lembro. Não tem aplicação, não era para gastar. Claro que se a gente pensar um pouquinho mais, tem um ganho em aprender isso, mas a perda, sendo objetivo, a perda é muito maior. E nós enxergamos que ficar debitando na conta do aluno tudo isso só pode fazer com que o aluno se desinteresse. Por isso, Tiago, surge o sistema de ensino, surgem as novas formas de aprender. E aí vem podcast, vem realidade aumentada, vem aula invertida. Tudo isso para a gente é consequência natural de não querer, de querer motivar o aluno. Para a gente é uma consequência natural. A nossa inovação ela veio lá atrás, na criação da cadeira que você senta hoje, do sistema da cadeira que você senta hoje. E é uma história, né, Romeu, e todos aqueles que nos ouvem, é uma história que eu acho que é permeada muito por coerência. Né? A gente observa que o propósito não é um propósito que está ali decorado ou que foi pensado, né, para poder ficar bonito de repente numa fala. É um propósito que vem da história de vida de cada um, né, das dificuldades que cada um enfrentou, né, de todos os desafios que foram colocados e superados, dessa história de um empreendedorismo que a gente enxerga desde lá de trás, na hora de buscar a casa, né, porque fazia mais sentido dentro dessa visão, né, de poder entregar um pouco mais. Né, ela passa, na hora que a gente discute a criação da escola, a criação do sistema de ensino. Mas, Rodrigo, empreender não é fácil, não. Né? A gente sabe das dificuldades do dia a dia, não é mesmo? Né? Nessa nossa trajetória, nesses 20 anos,
né, de muitas vitórias, mas de muitos dias que a gente vai, põe a cabeça no travesseiro e fala, nossa, que desafio que eu tenho amanhã para poder encarar. Né? O que você podia trazer para a gente, assim, alguns pontos que marcaram, né, uma história ou outra assim, que de repente vale trazer aqui para o público que está nos ouvindo, que muitas vezes tem aqui mantenedores de escola com esse sofrimento no momento de pandemia, quantas dúvidas nós não temos, né? O que você poderia falar para a gente? Eu acho que um ponto que eu queria fazer uma menção ao que o Romeu falou, que foi contado aqui agora há pouco, né, assim, às vezes, antes de você sair correndo para todo lado, é melhor olhar para onde você quer ir, né? E lá atrás, quando o Romeu falou sobre a casa, que a gente, né, vamos mudar para o centro, foi uma grande sacada dele, ele estava olhando para onde a gente devia ir, né? E quando ele nos chamou para montar o cursinho, falou, vamos montar o cursinho, né, vamos fazer isso, ali tinha eu estava lá na minha multinacional quietinho, fazendo o meu trabalho, na hora que ele falou, vamos montar o cursinho, eu falei, opa, como se eu estivesse hibernando para uma missão. Falou, pronto, chamaram para a missão. Então, assim, aquilo sim era uma estratégia, né? E é claro que agora, com muito mais maturidade, a gente pensa estratégia todo dia, a gente procura pelo menos pensar, o dia a dia não é fácil, mas eu acho que, assim, essa grande diferença lá atrás, nos momentos certos, né? Se o Romeu não tivesse chamado a gente, onde é que a gente estaria? Talvez a gente nunca tivesse empreendido nada, apesar de toda essa veia que a gente tem. E o mais difícil foi no começo, não tenha dúvida nenhuma, porque a gente tinha uns 30 mil reais, o que não dá nem para começar, mas a gente começou, né? Dinheiro formal a gente não tinha, até porque eu também, se fosse dono de banco, não me emprestaria dinheiro, porque a gente não tinha plano de negócios. Você tinha noção do risco aí. Não, a gente inclusive montou o negócio porque a gente não tinha noção dos riscos. Ainda bem que eu não tinha noção, porque se eu tivesse noção, a gente não tinha nem começado a conversa, né? Exatamente. E banco só empresta guarda-chuva quando não está chovendo. Não está chovendo. Mas aí, assim, falando bem dos bancos, eu também não me emprestaria, porque a gente não tinha um plano de negócio, a gente não tinha garantia. E a gente arrumou, foi dinheiro de pessoa física, 4% ao mês. E saímos fazendo o que dava para fazer. E a gente administrava tudo, a gente foi aprendendo, trabalhando. A gente não tinha nenhuma... A gente era empreendedor, vamos falar assim, mais uma veia empreendedora, mas não tinha experiência empreendedora. Essa que é a verdade. Não de entender o que é liderança, de entender como é que se contrata, como é que se estrutura uma empresa com os vários setores, concorrência, análise de mercado. A gente não sabia nada disso. Mas a gente foi fazendo. O bom é que a gente tinha uma proposta muito boa, né? O Romeu falou que a gente tinha propósito, eu acho que a gente tinha até uma visão. A gente falou, nós vamos ser o melhor cursinho do Brasil. E parecia muito arrogante falar isso, mas quando a gente mirava tão alto, a chance da gente não fazer algo inferior é muito grande, então você está mirando lá em cima. Então, a gente sempre procurou dar muita aula, e menino de pré-vestibular, diferentemente dos meninos mais novos, que tem um tempo diferente, ele tem que estudar muito, ele tem que se dedicar, ele tem que ter uma eficiência no aprendizado enorme, porque ele tem aquele timing ali, né, ele está em compasso de espera. Mas a gente foi muito eficiente nisso daí. E cresceu muito, teve 150 abençoadas almas que vieram com a gente no primeiro ano. Que acreditaram na gente. Que fizeram a fogueira começar, porque dali, se não tivesse essas 150 almas, tinha quebrado de cara, porque não tinha fonte financeira a mais. E de lá para cá as coisas foram melhorando. A cada ano a gente era pensando depois o colégio, depois pensando a sala de material didático só crescia, aí a gente fez uma unidadezinha do sistema, aí veio um maluco que chama Tiago e falou, nossa, esse cara, vamos viajar junto nessa maionese aqui, e a gente botou para crescer o negócio. E depois a gente foi descendo para as séries todas, né, até chegar no Bernoulli Go, que é uma experiência maravilhosa de escola que a gente tem hoje, Fundamental 1 Infantil, que foi um case a gente pode falar só dele aqui uma meia hora, com 2 dias que a gente soltou o WhatsApp que ia acontecer, tinha quase 2.000 pessoas inscritas, interessadas no Bernoulli Go. Foi um case absurdo de espetacular, de uma alegria enorme. Então, a gente teve todos esses milestones percorridos aí, que a gente foi atingindo. Mas eu acho que a grande dificuldade foi no começo, porque se não desse certo, eu tinha morrido. Né? Então, hoje tem a pandemia, hoje tem um monte, né? Você pode ter um monte de percalços. Mas hoje a gente tem uma estrutura grande para poder suportar. E falando de alguns achievements, alguns alcances, algumas coisas que você falou assim, bem legais de contar, né? Eu acho que uma das coisas mais legais de contar foi quando esses 2 caras aqui resolveram ficar fazendo vestibular. E eles usavam modalidades distintas, né? Um é de performance de nota e o outro é de performance de tempo. E o Romeu queria tirar a melhor nota possível,
para, inclusive, ser um cara que aprendia com o vestibular e podia discutir pau a pau com os alunos ali o seguinte: bom, a nossa metodologia está certa ou está errada? Quantas aulas a gente tem que ter disso? Como é que a gente tem que se preparar? Então, ele foi o cobaia para poder falar, não, o que um aluno tem que fazer para ter alta performance. E o Paulo era o cara que tinha que sair muito rápido da prova, porque a gente queria entregar a prova resolvida. Ele saía no tempo mínimo com a prova na cabeça, Decorada? decorada, ele passava num papelzinho, ele tem uma letra irritante, de tão bonitinha, de professora de primária, ele faz desenhos de cosaedros magníficos, e ele foi e fazia aquele desenho naqueles quadradinhos, respondia tudo ali, a gente xerocava correndo dentro da UFMG, na hora que os alunos saíam, estava entregando aquilo para o aluno. Aí o aluno falava assim, gente, isso aqui deve ser tramóia, né? Aí ele olhava, ele achava que era outra coisa. Quando ele via que era a prova que ele fez... A prova vazou, não é possível. A prova vazou, não é possível. Não tinha nada disso. Vazou da cabeça daquela pessoa ali, né? E o Rômel ficava lá até o final, e por 3 anos consecutivos ele foi 3º lugar geral da UFMG, e teve ano que ele fez para medicina, que ele não estudou horrores de biologia e tudo, e passou para medicina. Acho que ele tinha esse desejo guardado no fundo, assim, e acabou passando para a medicina. Inveja do Paulo. É. E eu acho que isso é legal, isso demonstra assim, a paciência que a gente tem, a coisa de fazer algo diferente, isso encantava os alunos, eles não acreditavam, e demonstra como a gente gosta de educação, né? O esporte que a gente arrumou, não olha o hobby, né? Então isso demonstra, então esse é um case, assim, um caso bem legal que eu gosto de contar, e que os dois aí é que capitanearam isso de maneira brilhante. É incrível, assim, não dá para colocar outro adjetivo, é incrível, né? Você conseguir decorar a prova, né? E aquela prova era enorme, né? E aí toda uma operação de guerra para poder botar a prova na mão do aluno. E, por outro lado, você, né, naquela discussão muito mais profunda ali, podendo debater com o aluno no outro dia, né, com muita propriedade. Bacana demais, gente, bacana demais, né? Acho que vocês estão gostando, hein, pessoal? Olha só, Paulo, eu queria, né, mandar essa aqui para você, porque, assim, eu vejo muito, né, como vocês são um exemplo da paixão por aprender, né, e como é que a educação pode transformar vidas. Eu acho que é o exemplo de vocês 3, né, isso é muito evidente, né, e serve de inspiração no dia a dia, né, seja para os alunos, né, das nossas escolas próprias, ou por todos aqueles que fazem uso das soluções que a gente fornece por meio do sistema de ensino. Mas eu queria te perguntar, Paulo, como isso se reflete no Bernoulli, né, no propósito de construir uma transformação de vida nesses alunos, né, e por consequência, na transformação de um país melhor, né, que é algo que todos nós desejamos. Com certeza, Tiago. Sem dúvida, a educação, como já foi falado aqui algumas vezes, é a maneira melhor de transformar vidas, né, como aconteceu com as nossas vidas, como já aconteceu com as vidas de milhares de alunos aí do Bernoulli nesses 21 anos. E o que a gente pensa quando olha para o aluno e imagina o futuro dele, né? A grande transformação que a gente tenta passar para o aluno é essa paixão por aprender, essa vontade de obter conhecimento, de ter curiosidade, porque aí ele consegue se desenvolver e ter uma autonomia para que ele possa seguir o seu rumo e fazer as escolhas melhores para a sua vida, né? Então, é essa transformação que a gente enxerga na nossa escola, que o Bernoulli passa para os alunos. A gente fica muito feliz sempre que encontra ex-alunos e eles falam das carreiras, falam que são agradecidos demais ao Bernoulli, porque nós fomos professores deles, né? Nossa, manda um abraço para o Rômel, para o Rodrigo, ouço isso direto quando encontro ex-alunos. E agora ainda, a gente fica muito contente depois de 10, 15 anos... Tem os filhos de ex-alunos já. Exatamente. Depois de 10, 15 anos, os ex-alunos buscando novamente o Bernoulli para colocar os seus filhos lá no Bernoulli Go, que o Rodrigo citou, o sucesso que foi para colocar no infantil, no Fundamental 1, a gente reencontra esses alunos, então realmente é muito gratificante, né? Ele fala, não, meu filho tem que estudar no Bernoulli. Meu filho vai estudar novinho. No Bernoulli. Eu não pude estudar desde novinho, mas ele vai poder, que a gente Exatamente. Não tinha a série, né? E essa paixão, assim, independente do tempo que eles estudaram com a gente vê esse reconhecimento, né? Pelo tempo que eles ficaram, pelo que eles aprenderam, né? E eu acho que isso é essa paixão pelo conhecimento, né? Por toda a estrutura que a gente monta, a equipe pedagógica, a equipe de professores, todo o cuidado que a gente tem para oferecer isso para os alunos. E as soluções didático-pedagógicas também no sistema de ensino, obviamente. Agora,
Você quer fazer mais uma pergunta? Porque eu Pode só completar. tenho mais um comentário. Além de transformar vidas, eu falei dos nossos alunos nesses 20 anos, a gente tem, quando a gente fala de transformar a vida, não podemos esquecer do projetos sociais, né? Que realmente aí transformam completamente as vidas, não só dos alunos, mas das famílias todas que eles estão inseridos. Então, a gente tem alguns projetos sociais no Bernoulli. Atualmente, juntando o colégio, pré-vestibular, a gente atende mais de 200 alunos bolsistas, né? E um desses projetos sociais, a gente tem uma parceria com o Instituto Smart, que o aluno entra, são selecionados alunos de escolas públicas, né? E eles recebem estudo gratuito. A partir do 8º ano, ele tem uma preparação para entrar no ensino médio do Bernoulli. Então, eles têm aula com a gente do 8º ano até a 3ª série do ensino médio. Então, a gente fica muito feliz também em poder ajudar dessa maneira com esses projetos sociais. E isso acontece nas escolas próprias e também por meio das soluções do sistema, né? O sistema de ensino hoje apoia mais de 1.200 crianças e jovens de projetos sociais, né? Verdade. Brasil afora, né? Nessa perspectiva de, como fala o nosso posicionamento, né, Romeu? Assim, se o olho brilha, muda tudo, né? Então, complementando o que o Paulo falou, né, o que você poderia dizer para a gente está caminhando para o final aqui? Eu queria ficar aqui horas e horas aqui com vocês, né? Mas o que você poderia falar para a gente, assim, como a gente mantém essa chama? Né? Como é que a gente instiga a curiosidade do aluno? Como é que eu participo, né, das nossas discussões internas, sei muito disso, mas para a gente poder contar um pouquinho para quem nos escuta hoje, né, como é que a gente mantém a vontade de aprender viva no coração de cada um? Essa é uma super pergunta, né, Tiago? Primeiramente, eu acredito que a vontade de aprender é inata, é do ser humano. Todo ser humano tem a vontade de aprender. Tá? Talvez lá atrás alguns não tiveram, não reproduziram, não deixaram. Porque é do ser humano essa felicidade de aprender. Só que aprender, para isso você tem que investir. E aí, às vezes, o aluno não quer investir. Não é um investimento a curto prazo, né? Você tem que investir e começa a colher. Quando o olho brilha, muda tudo, foi a síntese dessa nossa trajetória, gente, porque, por vezes, ficava pensando, por que fizemos isso? Por que carregamos tabuleiro? Por que, né? Ou Paulo lá em Salvador, depois que eu conheci, né? Por que estudar tanto? Por que se dedicar? E não é por amor à ralação, é porque a ralação ela tem que ter prazer, o olho tem que brilhar. E a síntese disso para mim é o seguinte, para mim, né, nós pensamos dessa maneira, o aprender é do ser humano. E o nosso trabalho no dia a dia, seja dentro da nossa escola, dentro do Bernoulli, ou dentro das escolas dos nossos parceiros, através das soluções que nós fornecemos, é despertar no aluno algo que tem dentro dele. Se tem uma coisa que me dá orgulho, uma é essa, o Bernoulli Go, as criancinhas, né, aquela felicidade toda em aprender, e eu vejo que é inato, também quando os parceiros falam, Romeu, quando fizemos a parceria e as soluções chegaram, o meu aluno ele foi despertado, ele passou a estudar mais, ele gosta mais. Então, sem dúvida alguma, esse slogan de hoje, que é a do Bernoulli, que está no material, que vai para os parceiros, que está na nossa escola, quando o olho brilha, muda tudo, é um resumo, é a síntese do que a gente crê na trajetória do ser humano pelo conhecimento, beber do conhecimento, para o olho brilhar e querer mais cada vez. Romeu, e isso acho que se resume naquela colocação que você sempre faz nas nossas conversas, né? O aluno sempre é o centro, né? Isso norteia tudo que a gente constrói, seja nas escolas próprias, seja nas soluções do sistema de ensino, né? É muito normal se perder, viu, Tiago? É muito normal. Então, às vezes, os nossos ouvintes podem pensar que isso é narrativa, né? Mas os nossos parceiros sabem que não é. Nós construímos com um propósito desde lá de trás. É o aluno sempre ao centro. Quando o Paulo pensa numa solução, ou o Rodrigo pensa numa questão lá que pode melhorar a vida do aluno, e eu contribuindo também, numa solução, é sempre para melhorar a vida do aluno, para que o aluno queira beber mais conhecimento, e aí, para que o olho brilhe mais. É sempre pensando nisso. Então,
para te poder fechar, né, eu já recebi o alerta que a gente está ultrapassando o tempo, mas eu acho que a conversa está tão boa, gente, que a gente vai seguindo, né? Mas para poder fechar, eu vou colocar para cada um de vocês o seguinte, que eu acho que é o resumo um pouco daquilo que a gente falou hoje. A gente percebe que, na verdade, a forma da gente conduzir as coisas, né, o nosso DNA, a nossa inovação, ela não está baseada numa plataforma ou numa tecnologia específica, né? Está na forma de enxergar as coisas, na coerência dessas ações, né, que permeiam toda a companhia, em todas as ações que a gente desenvolve. E a gente discute muito aqui agora, né, sobre a educação contemporânea. A gente fala de século XXI que já estamos há 20 anos, né, cruzando esse caminho novo, mas que tem novas necessidades sempre aparecendo. Então, como educadores, eu vou perguntar primeiro para você, Rodrigo, né, um bate-bola rápido, depois para o Rômulo e Paulo. Como educadores, como é que vocês enxergam a formação dos jovens que vão construir esse futuro? Como é que a gente enxerga o Bernoulli na formação, né, desses jovens? O que você poderia dizer para a gente, Rodrigo? Acho que todo mundo percebe que dizem que a Terra gira na velocidade constante, mas não é, né? Está acelerando mesmo, né? Assim. E não existe nada fixo. Você não sabe, os nomes das carreiras estão cada vez mais estranhos e eles vão mudando rapidamente. Então, nesse contexto, as empresas ou as pessoas, são os organismos, eles têm que ser mais adaptáveis. A principal característica do ensino tem que ser desenvolver nas pessoas essa capacidade de aprender rápido, de se desenvolver, de procurar as oportunidades. Como eu falei aqui da estratégia, as pessoas, né, que o Rômulo deu 2 exemplos, a pessoa tem que ser mais estrategista para entender se ela tem de fato que aprender tão profundamente aquilo, ou como é que ela tem que desempenhar a sua atividade, que sentido tem aquilo na carreira dela. Mas, acima de tudo, se a gente conseguir desenvolver esse amor pela atividade, todo mundo fala assim, faça o que você gosta, que você vai fazer bem, né? Porque você faz em grande quantidade, vai nortear a sua vida, e vai dar sentido. Então, assim, eu acho que a gente tem que nortear pelo gostar, e não deixar que as pessoas percam a curiosidade, manter o interesse. E, enquanto instituição, a gente trabalha isso por meio das nossas soluções pedagógicas, dos nossos treinamentos, por meio da inovação, tanto a inovação das nossas práticas, como a inovação dentro do sistema de ensino, inovação de tecnologia, porque não, sempre muita também, mas, acima de tudo, com o aluno ao centro, tentando desenvolver um ser pensante e atuante, porque se ele for uma máquina de consumir conhecimento, ele não vai ser muito útil por muito tempo, da maneira que o mundo está caminhando. É um mundo desafiador demais, né, Rodrigo? Paulo, o que você complementa no que o Rodrigo trouxe? É por aí, mais ou menos? Eu acho que sim, Tiago. Na linha do que o Rodrigo falou, eu queria, na verdade, deixar uma reflexão aí, né? A gente, historicamente, a gente pode perceber que da primeira Revolução Industrial até a quarta que a gente está vivendo, nós tivemos lá na primeira Revolução Industrial, meados do século XVIII, a mudança da manufatura para a máquina, foi uma revolução fantástica, né? Depois, na segunda Revolução Industrial, nós tivemos, com o uso da eletricidade, do aço, a gente teve a construção de aviões, a invenção do telefone. Depois veio a terceira Revolução Industrial que a gente viveu, né, com a era do digital, passando do analógico para o digital, em que houve a invenção a criação da internet, computadores, né? Depois até da época que a gente estudou, né? Na época que a gente estudou, não tinha internet, então nós pegamos lá a terceira revolução, que acabou agora por volta de 2010, é o que dizem os especialistas, né? Tem o escritor alemão chama Schwab, que escreveu A Quarta Revolução Industrial, é o livro dele. Ele fala que essa revolução tecnológica vai alterar completamente a forma com que a gente vive, trabalha, se relaciona. E a gente já consegue perceber os sinais desse futuro. Ninguém consegue prever o futuro. Várias previsões aí já foram falhas, né? Mas tem muitos sinais. Por exemplo, uma casa que construíram completamente lá na China com impressora 3D. Os carros autônomos que a gente viu passeando lá em São Francisco, né? Vários. E que vai ser uma realidade em breve. Robôs sendo utilizados na medicina, até mesmo para realização de cirurgias, já estão fazendo. Né? Então, o que eu queria deixar é que essa reflexão dessa mudança, que é cada vez mais rápida, como o Rodrigo mencionou, e que a gente está bem atento e trabalhando,
né, para poder preparar bem os nossos alunos, os alunos aí que a gente atende no Brasil inteiro, para esse novo mundo, esse novo mercado de trabalho, que daqui a 20 anos vai ser bem diferente. Bacana demais, né? Haja novidades e a gente vai tentando tatear esse futuro, mas de fato é cada vez mais complexo, né? Romeu, vou deixar contigo a tarefa de fechar, né, esse nosso encontro agora. O que você me fala? Vai, Tiago, vai. Vai, Tiago, você levantou a bola dizendo sobre como preparar esse aluno para esse futuro que não está previsto, não está desenhado, ninguém aqui tem uma bola de cristal. Realmente, o desafio do Bernoulli, ele é imenso. Mas eu tenho certeza que estamos no caminho certo, que é ensinar por habilidades, por competências, que é pensar sempre no valor do socioemocional, no ser humano, com o aluno, o ser humano ao centro, para que ele desenvolva as suas potencialidades. Eu acho que é muito mais ainda, olhar para o ser humano, olhar para os nossos jovens e alunos, para que eles desenvolvam as potencialidades deles, não com conhecimento decorado, não com 10 na prova para ganhar beijinho da mamãe, não é isso, não é para inglês ver, é para de fato desenvolver a ponto de nós ficarmos tranquilos que, seja qualquer mundo que apareça, eles, nossos alunos, terão competências, terão vontade, terão garra, terão a devida interpretação. Então eu fecho dizendo, mais do que nunca, aquele que aprender com decoreba, aquele que não de fato, né, compreender, pensar e progredir, vai competir com robô. E competir com robô é briga injusta, vai perder. Então, mais do que nunca, nós temos que agregar valor, que ter emoções. O nosso diferencial para os robôs são as emoções. Nós precisamos de valorizar nossas emoções, adquirir conhecimento e aplicá-los. Não é para pregar diploma em parede. Eu deixo esse recado final. Vamos fazer para aplicar. Vamos fazer valer. Vamos fazer valer. Gente, que noite bacana essa, viu? Que noite bacana. Que abertura super, super legal para essa jornada. A gente está realmente dando reload, né? Tivemos no primeiro momento o Rodrigo fazendo a abertura, agora esse encontro nosso. E a gente vai continuar nessa trilha agora adiante. Eu quero agradecer demais, Paulo. Muito obrigado, Thiago. Rodrigo. Né? Acho que foi bacana demais. Obrigado pela oportunidade aqui, por compartilhar um pouquinho da história de vocês três. Eu que estou há tanto tempo com vocês, aprendi um bocado de coisa hoje. Valeu demais a pena. Obrigado você, Tiago, e obrigado a todos em casa. Um beijo carinhoso. Obrigada, gente. Obrigada por partilharem um pouco da história de vocês. Obrigada pela condução leve, brilhante. É muito complexo mesmo, né? Pensar o momento, porque ele passa muito rápido. Está todo mundo precisando mesmo saber onde está. E é muito bom perceber como vocês levam essa gestão da educação. Muito bacana. Bom, a gente vai fazer um intervalo rapidinho, mas eu tenho um spoiler. Não consigo me segurar. Vocês sabem, gente, quem é que vem no terceiro e último bloco de hoje? Alguém que eu admiro muito e tenho certeza que vocês também admiram. Professor Clóvis de Barros. Ele vem falar sobre superação, sobre como a gente pode fazer a nossa própria história, sobre como você pode fazer a sua história valer. Olha só, hoje é sobre inspiração e inspiração. É muito rápido o intervalo. Ó, daqui a 3 minutinhos eu estou de volta. A gente se vê já já. Olá, eu sou Renata Gazinelli, gerente de Relacionamento e Mercado do Bernoulli Sistema de Ensino. E eu estou aqui para trazer uma mensagem para vocês que estão nos assistindo diretamente aqui do nosso estúdio. Eu atuo com um time que tem uma excelência e uma qualidade muito grande em assessoria pedagógica. E é esse time que faz a diferença nas escolas parceiras. E ancorar um trabalho pedagógico dentro da escola, com a qualidade do atendimento, né, relevância para estudantes, para as famílias e para os educadores, com certeza atrairá melhores resultados, não só acadêmicos, mas também quantitativos para os nossos parceiros e todos aqueles que querem nos conhecer. Por isso, deixo aqui o meu convite. Seja nosso parceiro, vem para cá. Olhando assim, parece que o mundo parou. Mas não parou. Ele está só mudando. O coronavírus exigiu do mundo o isolamento. E por incrível que pareça, isso nos aproximou. Agora, estar junto muda tudo.
Se o contato está limitado, o carinho chega de outras formas. Se muitos sofrem com a crise, muitos outros oferecem ajuda. Se as informações nos afligem, a busca pelo conhecimento nos salva. Olha em volta. Para cada mudança que traz incerteza, estamos descobrindo uma solução que nos une. E de todas as descobertas da humanidade, talvez essa seja a mais importante. Então, tente olhar para este momento com outros olhos, como quem vê nascer um novo tempo. Porque o mundo está mudando. Mas se o olho brilha, ele muda para melhor. Quer saber mais sobre o Bernoulli Sistema de Ensino? Aponte a câmera do seu celular para a tela, escaneie esse QR Code e pronto. Você não é o que você sabe. Você é o que você quer saber. Bernoulli. Se o olho brilha, muda tudo. Olá, tudo bem? Sou o Alex e, como responsável pela tecnologia educacional do Bernoulli Sistema de Ensino, queria trazer a mensagem de que hoje a escola só existe pelo digital. Se nos anos anteriores as nossas interlocuções anunciavam a relevância da transformação digital, hoje entendemos que a escola transformou. E outros desafios que se apresentam com uma qualificação pedagógica dessas tecnologias é que agora será o nosso foco. O nosso papel, enquanto lideranças educacionais, é o de uma abordagem mais holística, de compreender o todo, em como essa tecnologia reforma, transforma e conforma novos cenários de aprendizagem. Para fechar, queria dizer que o que construímos de legado digital não vamos perder. E agora estamos em uma crescente, cada vez mais forte, de uma tecnologia que não só se aproxima, mas é pedagógica.